Bom, pessoal, bom dia, né? Ainda bom dia que eles estão entrando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da uso capião, um tema bem importante para o exame da ordem, para provas objetivas em geral, nós encontramos com uma certa frequência. Um tema que foi referido ali no projeto de lei 1172, que veio para regulamentar algumas relações do direito privado. Então, vou trabalhar esse pontinho também com vocês na próxima uma hora. Minha ideia é fazer uma revisão aqui das partes gerais da usucapião de bens imóveis, que é o principal cobrado, e também fazer uma menção a essa mudança, a essa questão que envolve o projeto de lei 1172, convertido na lei 14.010 de 2020. Vamos aguardar mais alguns minutinhos. Obrigado ao pessoal que está entrando. Vamos ver se vai entrar mais alguém. Daí a gente começa já a nossa pequena aula aqui sobre o tema da uso capião. Lembrando que a qualquer momento vocês podem mandar dúvidas, perguntas que tiverem, podem ir mandando que a gente vai comentando ao longo da live. Bom, pessoal, eu vou começando então. E a primeira coisa que eu quero passar para vocês é uma atualização, porque na semana retrasada, aqui no perfil da Verbo também fiz uma live e comentei sobre a situação dos contratos, do direito contratual, das implicações que os artigos 6º e 7º lá do projeto de lei 1172 teriam para a questão da revisão contratual, resolução contratual por conta do coronavírus. Trabalhamos aqui durante uma hora sobre esse tema. Acreditava seriamente que não haveria veto a esses artigos, porque na verdade eles viriam com uma forma de orientar os aplicadores do direito, os advogados na área contratual, a como gerir a situação, como administrar. Por exemplo, chegava lá um cliente, olha, não consigo cumprir meus contratos, está difícil, o fornecedor não entrega, esse tipo de situação. O que acontece? No dia 10 de junho, o projeto foi convertido em lei, na Lei 14.010 de 2020, e o artigo 6º e 7º, que tratavam especificamente da questão contratual, foram vetados. Paciência, vida que segue, né? O presidente optou por vetar, mas, ao meu ver, eram artigos muito importantes para a questão contratual. Agora, acredito que sem essa regulamentação mais específica para a situação do Covid, teremos um maior número de demandas, exigindo do judiciário uma resposta para alguns casos concretos. Mas hoje nós vamos trabalhar sobre a uso capião. Eu quero fazer uma revisão com vocês de uma maneira geral das características da uso capião, das principais formas de uso capião de bens imóveis que nós temos no Código Civil. Por quê? Eu dei uma olhada nas últimas provas da OAB, em algumas tem caído o tema da uso capião. É um tema que prova sim, prova não, prova sim, prova não. O nosso examinador se interessa. E não só nas provas da OAB, provas de concursos também, provas objetivas. É um tema muito bom de ser cobrado, porque nós temos diferentes formas de uso capião no Código Civil, então às vezes é fácil a gente se atrapalhar. Por isso que eu quero trabalhar esse tema hoje com vocês. E também porque no projeto de lei 1172, atual lei 14.010, tem uma disposição ali interessante sobre o uso capião, que pode sim ser cobrada num exame da ordem, numa prova de concurso, que pode atrapalhar a gente, mas no final nós vamos trabalhar isso, tá? Vamos começar então. Reitero, pessoal, qualquer pergunta, dúvida que vocês tenham, podem ir mandando, podem ir passando aqui que a gente vai respondendo, tá certo? Eu quero começar com as características gerais da uso capião. Quais são as características gerais da uso capião do bem imóvel? Vamos lá. A uso capião ela é uma forma originária de aquisição da propriedade. Mas o que isso significa? Isso significa que, quando acontece a uso capião, lá no registro de imóveis, haverá uma nova matrícula para aquele bem. Rompe-se o vínculo que existe com a matrícula original daquele imóvel e cria-se uma nova matrícula. Por isso que se diz que é uma forma de aquisição originária da propriedade. Nessa ideia de surgir, então, uma nova matrícula no registro de imóveis.
próximo a essa questão, nós temos a situação em que, quando normalmente nós fazemos a transferência de um bem imóvel, existe o imposto chamado ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, a necessidade de pagar esse imposto. Quando ocorre a uso capião, não há essa necessidade, não há a exigência de pagamento do ITBI. Por quê? Porque o uso capião não é um negócio jurídico no sentido de haver uma compra e venda, de haver um pagamento de algum valor. A uso capião vem no sentido de proporcionar o melhor uso da função social da propriedade. Ela veio lá com a Constituição, fortemente com a Constituição de 88, na ideia de função social da propriedade, ela ganhou muita força com isso. Então ela não é um instituto que visa o lucro, que alguém está tendo um lucro. Na verdade, ela quer proporcionar o ideal exercício da função social da propriedade. Se determinada propriedade ela não está sendo utilizada, se alguém por muitos anos não utiliza, não faz falta aquele bem, e, ao contrário, no mesmo período, outra família, uma pessoa está utilizando para sua moradia, sua produção, trabalho, a função social da propriedade incide aqui. Por isso que não é devido imposto de transmissão, porque geralmente as pessoas que se beneficiam da uso capião não são pessoas com uma condição financeira para suprir esse tipo de exigência. Agora, o principal ponto que eu vejo dentro das características da uso capião e o mais cobrado em provas, mais frequente em provas, é com relação ao gravame referente ao antigo proprietário não subsistirá. Como assim? O gravame. Vamos imaginar que haja uma hipoteca sobre aquele bem usucapido. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Vamos pensar que eu, Lucas, tenho um apartamento em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo tenho uma casa em Atlântida, Rio Grande do Sul, litoral. Só que eu detesto praia. Eu não gosto de areia, não gosto de mar, não gosto de calor. Essa parte é verdade, eu não gosto de calor, mas eu gosto de uma praia. Bom, e eu não vou naquela casa há uns 10 anos. Mas aqui em Porto Alegre eu decido comprar um imóvel. Olá, Bárbara. Eu decido comprar um imóvel aqui em Porto Alegre e vou fazer aqueles financiamentos longos que a gente conhece, de 60, 70, 80 meses com o banco. Bom, nesse financiamento eu vou colocar a minha casa lá de Atlântida, da praia, que eu não utilizo, como garantia. Vou estabelecer uma hipoteca sobre aquela casa. Por quê? Bom, eu tenho aquele bem. Apesar de eu não usá-lo, eu tenho aquele bem. Eu não vou lá há 10 anos, mas ele ainda é meu. Então eu uso como garantia no meu financiamento. O que acontece? Eu não sei que, ao mesmo momento em que eu abandonei a casa, basicamente, a família do Pedro, um terceiro, habita naquela casa já há 9 anos. Ou seja, eles já estão morando naquela casa como se donos fossem, porque ela estava num estado de abandono, eles estão pagando a conta de luz, a conta de água, estão limpando o jardim, estão morando lá. Passa mais alguns anos, o meu financiamento segue, aqueles financiamentos super longos, e eu recebo uma notificação de que o Pedro e a sua família, então, estão pleiteando a uso capião daquela casa. Boa noite, bom dia, Evandro. Boa tarde só depois do almoço, né, pessoal? Antes do almoço é bom dia. Então, a família do Pedro está pleiteando o reconhecimento da uso capião daquele imóvel. O que acontece? Se eles preencherem todos os requisitos certinhos, vai ser reconhecido a uso capião, vai ser transmitida a propriedade para eles, mas lembrando que sobre aquela propriedade havia um gravame, havia uma garantia real, uma hipoteca. O que acontece com essa minha hipoteca? Eu, Lucas, vou perder aquele bem, mas eu ainda devo a garantia para o banco no meu financiamento. Eu ainda tenho que prestar a garantia. Então, o que acontece? Eu vou ter que proporcionar ao banco, oferecer ao banco uma outra forma de garantia. Por quê? Sobre aquela casa que foi usucapida, eu não tenho mais a garantia. Pedro e a sua família não vão sofrer nenhuma incidência ou posterior cobrança do banco. Olha, esse bem era a garantia do negócio que a gente tinha. Não, porque com a usucapião se rompe até mesmo esses vínculos. Esse tema
do gravame anterior, da garantia prestada sobre aquele bem que posteriormente é usucapido, é muito bom de ser explorado em provas, já foi explorado, e é um tema super fácil da gente se confundir se a gente não lembrar que, mesmo com a usucapião, que a usucapião, na verdade, ela tem a força tamanha de romper até mesmo esse tipo de garantia. Tá? Não quer dizer que o meu dever de prestar a garantia naquele financiamento, do exemplo, tenha sido desconsiderado, deixe de existir. Não, o devedor continua tendo o dever de prestar a garantia, mas aquele bem que antes era o objeto da garantia deixa de estar sob a influência dessa situação. Tá certo? Qualquer dúvida, vão mandando. Ainda, outra questão interessante é que o bem de família, seja o voluntário, seja o legal, pode ser objeto da usucapião. Vamos lembrar, a professora Carol, que geralmente trata o tema direito de família, né? Vou me aventurar um pouquinho aqui, mas o bem de família é aquele bem que, lá na Lei 8.009, é garantia da família, é impenhorável. É um bem que o próprio Código Civil traz como Código de Processo, traz como impenhorável. Vou voltar para a questão da Bárbara aqui, pessoal. Já venho para a questão do bem de família. Não, Bárbara, assim, ó, na verdade, o fiador não perde a garantia. Nesse exemplo, temos eu, que sou devedor para o banco no financiamento, né? Inicialmente, eu dei para o banco como garantia aquela minha casa, que foi usucapida no momento posterior. O que acontece? Aquela casa sai da relação de garantia, ela não está mais afetada pela garantia, mas eu ainda tenho o dever de prestar a garantia para o banco no financiamento, né? Eu ainda tenho aquele compromisso com o banco por muitos anos e tenho que oferecer a garantia. Só que aquele objeto que inicialmente era a minha garantia, se foi, saiu do meu rol de bens, eu não posso mais oferecer ele como bem porque ocorreu a usucapião. Então eu devo oferecer uma nova garantia, seja por hipoteca de um outro bem, seja de uma garantia de um fiador, independente de como for, eu tenho que oferecer uma nova garantia para o banco. O financiador não vai ficar sem a sua garantia. Ele precisa daquilo para continuar no negócio. É uma necessidade para a manutenção daquele negócio. O que eu quis dizer é que a afetação ao bem usucapido desaparece. Não sei se ficou um pouco melhor, Bárbara. Mas qualquer coisa, segue mandando, por favor. Bom, pessoal, com relação ao bem de família. Lembrando, então, bem de família voluntário ou legal. O voluntário é aquele bem que eu, quando adquiro, lá no registro de imóveis, opto por designar este bem será o meu bem de família. Porque tem toda uma série de implicações a partir do momento em que a gente reconhece aquele bem como bem de família. Tem uma série de efeitos nisso, a começar pela impenhorabilidade daquele bem. Lá no Código de Processo Civil, nós temos escrito, também temos na Lei 8.009, que trata dos bens de família, a questão da impenhorabilidade. Ou seja, é uma garantia, uma proteção que se dá para aquela família que aquele bem não vai ser executado em uma série de dívidas, por exemplo. Claro, existem exceções que a própria lei traz, em que o bem de família pode ser executado, mas a regra é que o bem de família não será. Ele será protegido para manter um lar para aquela família. Lembrando que família não precisa ser mais de uma pessoa. Basta uma pessoa para o reconhecimento de família no caso do bem de família. Isso já nos disse o STJ há uns 4, 5 anos. Continuando. Este bem voluntário ou legal, ele pode ser usucapido. Então vejam a força da usucapião, a força da questão de exercer então a devida função social da propriedade, que até mesmo naqueles bens que o legislador protege como bem de família, até mesmo essa garantia cai perante a usucapião, perante a necessidade então do exercício digamos, efetivação da função social da propriedade.
Isso é uma questão muito interessante. Se vier, por exemplo, numa prova objetiva, perguntando o bem, uma assertiva, simples, o bem de família voluntário não pode ser usucapido. Está errado. O bem de família legal não pode ser usucapido. Está errado. Tanto o bem de família voluntário como o legal podem sofrer ao uso capião. Certo? Então é fácil a gente se confundir com essas características gerais do uso capião, porque a gente pensa, bom, o bem de família é impenhorável, está lá no Código Civil, tem uma proteção super forte do nosso legislador, não vai sofrer uso capião, não pode ser passível de uso capião. Pode, pessoal. Ele pode sofrer o uso capião, pode sim perder aquele bem considerado de família. Claro, eu vejo, vou trazer um exemplo para vocês para tentar concretizar isso, tá? Eu vejo isso mais possível numa situação em que haja o bem de família voluntário. Por quê? Geralmente, quando há o bem de família voluntário, é porque a pessoa possui mais de um bem, mais de um imóvel, digamos. Por exemplo, eu tenho um apartamento aqui em Porto Alegre e tenho uma casa na praia. Se no momento de eu fazer o registro eu estabeleço que a casa na praia é o meu bem de família, mas mesmo assim eu deixo ela abandonada naquela situação da questão anterior, reparem que, apesar de no registro constar como meu bem de família, porque eu voluntariamente fui lá e assim registrei, é um local que eu não frequento, que eu abandonei há mais de 10 anos, que eu não, sabem? É um local que eu não vou, não uso. O meu bem, na verdade, imóvel, que eu habito, que eu resido, é o meu apartamento em Porto Alegre. Se nós temos essa situação, sim, é possível que aquele bem de família seja usucapido. Por quê? Primeiro de tudo, para que eu sofra usucapião, o bem tem que estar abandonado, eu não posso estar usando aquele bem. Então, não se aplica na situação em que a família tem só um bem, existe só um bem de família, que é no caso do legal, basicamente. Então, é uma atenção que a gente tem que ter. Eu vejo essa possibilidade nos casos de bem de família voluntário, quando eu tenho, então, mais de um bem também. Uma característica importante aqui é com relação à posse. Nós sabemos que a usucapião exige, então, a posse daquele bem. Eu não vou aqui me aprofundar em todas as características da posse e no tema da posse em si, porque leva muito tempo. Mas, de uma maneira rápida, o que se exige para o reconhecimento da usucapião? Uma posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de proprietário. Vamos por partes. Posse mansa e pacífica. O que significa isso? Que não haja uma violência imposta ao verdadeiro proprietário originário daquele bem, para que ele seja forçado a sair do bem e então eu possa exercer o período de posse necessário para o reconhecimento da usucapião. Por isso que se diz mansa e pacífica. Ininterrupta, no sentido de que eu não posso exercer por 5 anos, aí eu vou morar em outro lugar por mais 10, aí eu volto mais 5 para aquele local que continua abandonado, e daí eu peço reconhecimento. Não, eu tenho que habitar naquele local, naquele imóvel, por todo o período exigido para o reconhecimento da usucapião. E com o ânimo de proprietário, eu tenho que realmente crer ser o proprietário ou demonstrar ser o proprietário, pagando a conta de luz, a conta de água, condomínios for um apartamento, todos os impostos, IPTU, por exemplo, tudo isso, como se eu fosse de fato o proprietário. Dentro dessa questão, é interessante destacar para vocês que a posse tem que ser de boa-fé. A posse do usucapiente tem que ser de boa-fé. Mas em que sentido de boa-fé? De boa-fé no sentido de que a pessoa não tem condições de saber que aquele bem não sabia ou não tinha condições de saber que aquele bem não seria seu. Essa é a ideia da boa-fé. Claro, tem algumas espécies de usucapião que não exigem a boa-fé, não são todas, mas aquelas que exigem a boa-fé querem dizer isso, de que a pessoa não tinha condição de saber que aquele bem não era seu. Ao contrário disso, a posse de má-fé seria aquela em que o possuidor sabe que aquele bem não é seu e mesmo assim utiliza
e age como se fosse seu. Ainda, posse justa versus posse injusta. A posse justa é a que não é clandestina, ou seja, ela não é oculta, eu não me escondo, não deixo a casa toda fechada, oculto para os vizinhos que eu estou usando. Eu uso como se realmente dono fosse. Também dentro da posse justa tem a questão da não violência, né? De não ter utilizado a violência para afastar o proprietário anterior e me beneficiar daquele bem. Ao contrário disso, a posse injusta, então, é aquela clandestina, oculta, que eu escondo que estou usando bem, deixo tudo apagado, a casa fechada, coisas assim, violenta e precária. Para terminar, as características gerais. A usucapião também é chamada de prescrição aquisitiva, porque com o decorrer de um prazo específico, a depender da situação, ocorre a perda da propriedade por um dos sujeitos e, no caso, o ganho daquela propriedade por outro sujeito, que estava então exercendo a posse. E também, um ponto interessante é que a usucapião pode ser feita pela via extrajudicial. Desde 2015, com o Código de Processo Civil de 2015, foi feita uma modificação na Lei de Registros Públicos, na Lei 6.015 de 73, se não me engano, e acrescentado o artigo 216b, que permite ao registrador realizar, depois de uma série de verificações, o reconhecimento, então, da usucapião extrajudicial. Isso é interessante, porque eu já identifiquei em algumas provas questionamentos, no sentido de que, por exemplo, o usucapião se dá apenas na via judicial. Não, não mais. Agora é possível pela via extrajudicial. Para continuar, pessoal, eu separei aqui algumas das modalidades de usucapião que nós temos no Código Civil. Então, eu quero trabalhar algumas delas aqui, revisar, basicamente. Se alguém ficou com alguma dúvida nessas características gerais da usucapião, vai mandando, pessoal, por favor. Vamos conversando. Bárbara, não sei se antes ficou claro a questão ali da garantia para ti, mas vamos lá. A primeira forma, então, de usucapião que o Código Civil nos dá é o do 1238, que é a chamada pela doutrina de usucapião extraordinário. Vocês vão identificar, lendo o 1238, dois requisitos para o reconhecimento da usucapião no seu caput. Temos o requisito tempo e posse. Tempo, 15 anos. 15 anos ininterrupto da posse daquele bem. E o artigo ainda, de uma maneira mais a esclarecer mais a questão, o porquê de ser chamado de usucapião extraordinário, é porque ele independe de título e da boa-fé do possuidor. Ou seja, eu posso estar ali de má-fé, por exemplo, caso comum nas invasões, posso estar de má-fé e mesmo assim me beneficiar da usucapião. Por quê? Porque durante 15 anos, ininterruptamente, eu usufruí daquele bem, eu possuí aquele bem como meu. Aí entra aquela questão, mas a pessoa estava de má fé, a pessoa invadiu, a pessoa sabia que não era dela. Bom, mas por 15 anos, se o verdadeiro proprietário não tomou nenhuma medida para retirar aquela pessoa dali, o que se entende? Que aquele bem não tem mais interesse para ele, que ele não tem mais interesse naquele bem. Então, em razão da função social da propriedade, faz-se o reconhecimento da usucapião e a transferência da propriedade. Mas no caput, nós temos uma redução ainda desse prazo. Novamente, temos 3 requisitos agora: tempo, posse e mais a destinação do imóvel. Se aquele imóvel for possuído por 10 anos, com a destinação de moradia ou produção, por exemplo, ali eu transformo a minha oficina, meu trabalho, se for um imóvel rural, eu
faço uma plantaçãozinha, crio um pouquinho de animais ali, um pouquinho de gado, porco, galinha. O meu prazo é reduzido para 10 anos. Novamente, independentemente de ter um título que justifique aquela posse ou de eu estar de boa fé. Então, vamos ver. Mesmo eu estando de má fé, mesmo que eu esteja de má fé, se a minha posse durar 10 anos e naquele local eu tiver instituído a minha moradia ou a minha produção, o meu trabalho, uma oficina, se for no campo, uma plantaçãozinha, o meu prazo é reduzido então para 10 anos. Isso é interessante porque se chama-se então de uso capião extraordinário por esse detalhe de independer da boa-fé ou da existência de um título por parte do possuidor. Isso aqui é um pouco complicado porque tu pode, de certa forma, legitimar invasões. Claro, se no sentido de decorrer 15 anos, no tempo de 15 anos, o verdadeiro proprietário soube da invasão e não fez nada, não foi atrás da retirada daquela pessoa do seu imóvel, bom, aí a pessoa está, de certa forma, consentindo com aquela situação, não está lhe fazendo falta. Essa é a ideia que o legislador traz nesse artigo. E vocês vão ver a diferença do 1238, caput e parágrafo único, para o 1242. No 1242, nós temos a uso capião ordinária. Ordinária, que aí já é um pouco diferente, porque na uso capião ordinária do bem imóvel, nós temos alguns requisitos a mais. Nós temos o requisito do tempo, da posse, novamente, tempo e posse, sempre. Justo título e boa-fé. Aqui já é mais complicado. Vamos ver. Tempo, que nós encontramos no caput. Tá? No caput nós encontramos o tempo de 10 anos, a posse do bem, e a existência de um justo título e da boa-fé do possuidor. Lembrando o que a gente viu há pouco, que o possuidor de boa-fé é aquele que não sabia ou não tinha condições de saber que estava usando a posse estava na posse da propriedade de um bem imóvel alheio. Ele não tinha a condição de saber. Essa é a ideia do possuidor de boa-fé. Então, para o reconhecimento da usucapião ordinária, que é de 10 anos, reparem que é o mesmo tempo da usucapião extraordinária no caput, em que eu não exijo boa-fé, eu não exijo um justo título, basta que eu dê a destinação de moradia, que é basicamente o que acontece nos casos de usucapião, ou de produção. Então, para quem vai pedir o reconhecimento da usucapião, às vezes a usucapião ordinária aqui do caput é muito pouco utilizada, porque o parágrafo único do 1238 nos traz um mesmo prazo, com exigência só do tempo e posse, independentemente de justo título ou boa-fé. Por isso que a usucapião ordinária aqui do caput, do 1242, ela perde um pouco de força em comparação com o parágrafo único do 1238. Mas no parágrafo único do próprio 1242, nós também temos uma redução de prazo. Em que caso isso acontece? O prazo aqui do 1242, parágrafo único, é de 5 anos. Exige-se, então, 5 anos de posse daquele bem. Para quê? Bom, neste caso, a pessoa tem que ter adquirido o bem de uma maneira onerosa. Ela tem de, por exemplo, realizado um contrato de compra e venda, em que, a princípio, ela acredita que sim, a propriedade vai ser transferida para ela, então ela pagou por aquela propriedade. E se ela pagou, ela tem certeza que é dela. Ela tem convicção de que aquele bem é dela. Então, é mais do que incontestável a situação da boa-fé nesse caso. Por isso que o tempo é reduzido para 5 anos. Porque o que acontece? Num contrato de compra e venda, por exemplo, a pessoa paga. Isso acontece muito com pessoas que não têm um certo grau de instrução para acompanhar a situação, pagam às vezes financiamento, às vezes caem em golpes. Isso é muito comum, infelizmente, no nosso interior
golpes na questão da venda de casas. Às vezes a pessoa vê lá toda uma documentação que acredita, bom, isso aqui está perfeito, parece ser a documentação da casa correta, faz a venda, paga para o golpista e quando vê, acredita que está tudo certo, dá 5 anos, 10 anos, recebe uma notificação, olha, tu está invadindo uma propriedade alheia, essa casa não é tua, essa casa foi vendida indevidamente. Nesses casos, a fim de não penalizar a vítima de um golpe anterior, de uma situação anterior, se ela durante 5 anos utilizou aquele bem, ela estava de boa fé, ela adquiriu onerosamente um título que a princípio justificaria sua propriedade, e ao mesmo tempo, durante 5 anos, o verdadeiro proprietário desconsiderou aquele bem, não foi atrás, não viu como é que estava, então se dá o direito ao usucapião ordinária do parágrafo único, então, com prazo reduzido. E o interessante é que começou-se a indagar, então, o que seria o justo título. Tem uma definição, alguma coisa específica? O enunciado 86 do Conselho da Justiça Federal nos diz o seguinte, que justo título é todo e qualquer documento hábil a justificar a transferência da propriedade. Então, não temos um conceito específico, uma determinação de o que seria justo título, mas qualquer documento que naquela situação possa convencer a pessoa de que a propriedade tenha sido transferida a ela. Até me recordo que há uns 4 anos, numa das praias aqui do Rio Grande do Sul, se não me engano foi em Balneário Cidreira, houve uma operação do Ministério Público investigando a venda de imóveis indevidamente. Alguns golpistas enviavam uma série de imóveis, uma série de ofertas para a população em geral, com escrituras, tudo bonitinho, parecia perfeito. Conseguiram enganar uma série de pessoas e vender casas que não eram suas. No ano seguinte, deu 1 ano, 2 anos, os proprietários foram passar o verão nas casas e se encontraram com famílias morando nelas. E começaram a indagar, como assim? A gente não alugou a casa, não nada? E essas famílias apresentavam uma escritura, aparentemente verídica, de que a propriedade era delas. Isso levou a uma investigação pelo Ministério Público, a Polícia Civil, até identificar então que havia uma quadrilha que se especializou em forjar documentos e vender propriedades alheias para terceiros de uma forma aparentemente convincente, e deram golpes em muitas famílias. Como ficou essa situação, ainda está sendo processado, mas é um exemplo de que, sim, pode acontecer de eu ter um justo título que fundamente a minha propriedade e, na verdade, ela não ser minha. Isso é uma situação que, infelizmente, é comum. Vamos mais uma forma de usucapião. A usucapião urbana. Bom, a usucapião urbana, ela veio instituída lá pela Constituição de 88, no artigo 183, e depois o Código Civil, no artigo 1240, reforça. O que se exige no 1240 ou no 183 da Constituição? Exige-se tempo específico, área determinada e a moradia, a instituição da moradia. Tempo exigido, 5 anos. Área específica de, no máximo, 250 metros quadrados. Vamos combinar que 250 metros quadrados, num ambiente urbano, é uma área grande. É uma área de um valor, a depender do local, elevadíssimo. E moradia. Claro, estabelecer naquele local a sua moradia. Então, se no meio urbano eu passo a usar uma casa como se minha fosse, ininterruptamente por 5 anos, essa casa não ultrapassa 250 metros quadrados, e nela então eu estabeleço minha moradia, ok. Posso postular o reconhecimento da usucapião urbana, com um detalhe interessante. O artigo 240 exige que o beneficiado daquela usucapião não seja proprietário de outro imóvel rural ou urbano. Ou seja, ele não pode ter outro imóvel no seu nome. Não pode ser proprietário de outro imóvel. Porque a ideia deste princípio é
de uma maneira mais forte do que os outros artigos, o 1240, com usucapião urbana, traz a questão da função social da propriedade, da moradia, da busca pela moradia, que no Brasil, infelizmente, também é algo deficitário. Muitas pessoas não têm uma moradia regular, adequada, com saneamento básico. Então, esse artigo veio nessa linha de proporcionar uma maior efetividade, então, à função social. Ao lado do usucapião urbano, nós temos o rural, no 1239, que também nos traz um requisito de tempo, de 5 anos, ininterrupto, da mesma forma, e também traz uma área específica. O imóvel não pode ter uma área maior do que 50 hectares. Aqui eu chamo a atenção, porque é uma situação delicada. A depender da região, por exemplo, falando no Rio Grande do Sul, a depender da região, 50 hectares pode valer pouco dinheiro, como pode valer muito dinheiro, na casa dos milhões. Por exemplo, na região de vinícolas aqui do estado do Rio Grande do Sul, ali em Bento Gonçalves, famosa pelos seus vinhos, 1 hectare naquela região, devido ao solo ser propício para vinicultura, 1 hectare custa em torno de R$200 mil. Então imaginem 50 hectares ali. Claro, hoje não tem mais nada para vender, mas é algo que deve ser cuidado, deve ser observado aqui também. Uma coisa que me chama a atenção. Mas, enfim, a usucapião rural ou urbana. O que eu quero trazer para vocês é que, apesar de nós termos essas condições específicas da usucapião rural ou da urbana, isso não impede que, num cenário rural, por exemplo, eu me utilize da usucapião extraordinária. Por quê? Porque naquele contexto eu não preencho os requisitos do 1239 para ter o reconhecimento da usucapião rural. Da mesma forma, num cenário urbano, eu posso me beneficiar da usucapião extraordinária ou da ordinária se eu não me encaixo nos requisitos específicos da usucapião urbana. A ideia é, o fato de nós termos uma previsão específica de usucapião para o cenário rural e para o cenário urbano não afasta a viabilidade e o reconhecimento da usucapião extraordinária ou da ordinária. E para fechar as espécies de usucapião, eu trago a usucapião familiar, que foi incrementada no nosso código em 2011 e é a que possui o menor tempo de exigência da posse. O tempo exigido aqui é de apenas 2 anos, no artigo 1240-A. Então, exige-se a posse ininterrupta por apenas 2 anos de um imóvel urbano de, no máximo, 250 metros quadrados. Repare que ele repete o requisito da usucapião urbana, a diferença é com relação ao aspecto temporal, que é um limite de 2 anos. Mas por que isso, 2 anos? Porque o usucapião familiar vem para prestigiar, vem para ajudar aquele cônjuge ou companheiro que é abandonado pelo outro. O que acontece? Se eu e minha esposa moramos num imóvel, temos 2 filhos, e um belo dia eu bato a cabeça e decido ir embora, abandono eles, abandono o lar, a ideia aqui é punir aquele que abandona o lar. Se eu abandono o lar por mais de 2 anos, o domínio integral daquele imóvel é transferido à minha cônjuge, minha esposa. Por quê? Porque parte do pressuposto de que se eu abandonei a família, eu abandonei o lar, eu não tenho mais interesse nem naquele imóvel. E a ideia é dar uma garantia, uma certa proteção para o cônjuge abandonado. Reparem que no 1240-A também há a exigência de que o beneficiado não seja proprietário de outro bem imóvel rural ou urbano. Aqui não se quer dar mais um bem para aquela pessoa, não se quer proporcionar uma espécie de enriquecimento para ela, mas sim garantia de que ela tem um lar para criar seus filhos, por exemplo.
ou para habitar, diante do abandono do companheiro ou cônjuge. Detalhe, o 1240 ele fala apenas em cônjuge, ele não fala ele fala em cônjuge ou companheiro, desculpa. Ele fala em cônjuge ou companheiro. Já naquela ideia que surge desde 2002 com o Código Civil de aproximação dos institutos da união estável e do casamento. Até temos no enunciado 501 da 5ª Jornada de Direito Civil a menção de que não haveria por que ter uma distinção, neste caso, entre casamento e união estável. Seja o companheiro abandonado, seja o cônjuge abandonado, tem que se beneficiar desse instituto. Tá? Com isso, a gente fecha as espécies de uso capião do Código Civil aqui que eu pensei para a gente revisar rapidinho. Nos encaminhando para o final, eu quero mencionar para vocês uma situação peculiar que nós vamos ter agora com relação ao prazo da uso capião. O que acontece? Tivemos o projeto de lei 1172, que veio para regulamentar algumas situações do direito privado em tempos de pandemia, por consequência da pandemia. O que acontece? No artigo 10 deste projeto, havia uma disposição sobre a uso capião e sobre o prazo de uso capião neste período. A ideia é que os prazos da uso capião para aquisição da propriedade imóvel ou móvel, independente da sua espécie, a partir da entrada em vigor da lei, do projeto no caso, até 30 de outubro de 2020 estariam suspensos. O que ocorre? Este projeto foi, então, convertido em lei no dia 10 de junho, na quarta da semana passada. Foi convertido na Lei 14.010 de 2020. Este artigo 10 foi mantido da versão do projeto para a lei. Então, estamos em um momento de suspensão dos prazos da uso capião. Desde o dia 10 de junho, quando houve, então, a promulgação da lei, quando a lei entrou em vigor, até o dia 30 de outubro de 2020. Então, nós vamos ter que cuidar, se um examinador quiser ser maldoso, mas eu digo maldoso mesmo, e quiser jogar com esses prazos, ele pode. Ele pode dar para nós, num enunciado, uma data. Isso eu vejo mais numa questão discursiva de segunda fase, mas nada impede que numa questão objetiva de uma dificuldade elevada, o examinador queira usar também. Mas o que eu vejo aqui? Que ele pode nos apresentar um caso, apresentar a data em que inicia a posse daquele bem, e, neste meio tempo, nós vamos passar pelo período de 10 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020. E vocês vão ter que ter a atenção e o cuidado de lembrar que neste período o prazo está suspenso, que este período não conta no prazo de 15 anos da uso capião extraordinária do caput, de 10 anos do parágrafo único, no prazo de 10 ou de 5 anos da ordinária. Não conta. Isso vocês vão ter que cuidar, porque ele provavelmente vai jogar nas alternativas uma série de datas, dizendo, o requisito para o preenchimento, o requisito temporal da uso capião extraordinária, ou ordinária, ou rural, ou urbana, foi preenchido em... Aí vai botar lá 4 datas diferentes, e vocês vão ter que cuidar, porque com certeza vão ter 2 muito próximas, mas a mais recente, que num primeiro momento pareceria correta, na verdade está incorreta por conta dessa suspensão. E esse tipo de coisa, a gente tem que sempre estar atento às atualizações legislativas. Por isso que, por exemplo, quando eu estudo uma matéria, quando eu estudava algum tema, ou quando eu vou atrás de algum tema, eu sempre consulto a lei no site do Planalto. Claro, neste caso temos uma lei à parte, mas quando há alguma modificação no código penal, civil, é sempre bom a gente abrir o código no Planalto direto, porque lá é onde está mais atualizado. Então é isso, pessoal. A mudança aqui é essa suspensão é que eu quero que vocês tenham muita atenção. Anotem no Vademécum, lá na parte do Direito Civil, a partir do 1238, uso capião,
Anota ali, suspenso prazo até 30 de outubro. De 10 de junho a 30 de outubro de 2020. Anotem. Na dúvida, é bom a gente sempre pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, eu acho importante que vocês cuidem este prazo. E para mostrar para vocês como esse tema é interessante e é cobrado, por exemplo, nas provas da OAB, eu trago aqui a questão 41 do 28º exame, em que nós temos o tema da uso capião. Eu vou ler rapidinho o enunciado, porque aqui eu não tenho como compartilhar a tela com vocês, mas eu vou ler rapidinho o enunciado, eu já deixei aberto aqui a questão para vocês. Que bom, Bruna! Sempre bom ajudar os colegas. Qualquer dúvida, pode ir mandando, que a gente vai sempre tentando atualizar. Podem me procurar também, pessoal, se quiserem, no meu perfil profissional ali, professor Lucas Fátio. Mandem perguntas, dúvidas. Se ficaram com alguma dúvida da live ou da anterior, só mandar que eu estou sempre aberto para responder. A questão 41 do exame 28 dizia o seguinte, 28º exame dizia o seguinte: Aline manteve união estável com Marcos durante 5 anos, época em que adquiriram um imóvel de 80 metros quadrados, onde residiam, único imóvel no patrimônio de ambos. Essa informação é muito importante para nós. Influenciado por tormentosas discussões, Marcos abandonou o apartamento e a cidade, permanecendo Aline sozinha no imóvel, sustentando todas as despesas deste. Após 3 anos, sem notícia de seu paradeiro, Marcos retornou à cidade e exigiu a meação do imóvel. Vamos com calma. O que o enunciado nos dá de informação? Que Marcos e Aline tinham uma união estável, eram companheiros, que eles adquiriram um imóvel de 80 metros quadrados, é interessante o tamanho do imóvel, a dimensão do imóvel, e que este imóvel era o único bem imóvel no patrimônio de ambos, tanto no da Aline, que foi abandonado no imóvel, como no de Marcos. Olha o que as alternativas nos dão. Tudo bem, professor Ricardo? Obrigado pela presença. Olha o que as alternativas nos trazem de opção. Alternativa A. Marcos faz jus à meação do imóvel em eventual dissolução da união estável. Aparentemente, ok, os dois compraram o imóvel juntos, durante uma união estável, via de regra aplica-se o regime da comunhão parcial de bens. Essa alternativa A está piscando para a gente, está chamando a nossa atenção. Mas a gente tem que ter cuidado. Vamos ler todas as alternativas. Alternativa B. Aline poderá residir no imóvel em razão do direito real de habitação. Olha, a Aline teria o direito real de habitação. Será que ela poderia então exigir a permanência dela no imóvel por isso? Letra C. A Aline adquiriu o domínio integral por meio da uso capião, já que Marcos abandonou o imóvel durante 2 anos. A letra C está piscando para a gente, pessoal. Está gritando o artigo 1240A. Tá aqui, ó, 1240A, 1240A, uso capião familiar. E a letra D, Aline e Marcos são condôminos sobre o bem, o que impede qualquer um deles de adquirir por uso capião. Não, nada a ver. Se a uso capião acontece até mesmo com relação aos bens de família, que tem uma proteção gigantesca da lei, imagina no caso de regime de condomínio. Não é isso. A letra C está em perfeita harmonia com o 1240A. Está nos trazendo aqui a informação perfeita do 1240A. Por quê? Porque o enunciado nos diz que o Marcos abandonou por 3 anos o imóvel. E o 1240A exige que o abandono tenha ocorrido por no mínimo 2 anos, de um imóvel de no máximo 250 metros quadrados. O imóvel tinha 80 no enunciado, perfeito. Reconhecido o direito ao uso capião urbano. Claro, aqui tem algum probleminha de elaboração da questão, porque dá a entender que foi reconhecido o uso capião urbano, mas não é algo automático, né? O enunciado não nos traz esse acontecimento, mas é a alternativa que grita aos nossos olhos o 1240A, que então a gente marca como correta. E para fechar, eu trouxe mais uma questãozinha, que é a 38 do 26º exame da ordem, para vocês verem. Caiu no 26º, não caiu no 27º.
caiu no 28º, não caiu, se não me engano, no 30º nem no 31º. Então, possivelmente, no próximo exame da ordem, nós tenhamos uma questão sobre o uso capião. Ainda mais com essa questão da Lei 14.010 de 2020. Então, vamos ficar atentos ao tema. Para fechar, questão 38. Diante da crise que se abateu sobre seus negócios, Heriberto contrai empréstimo junto a seu amigo Jorge, no valor de R$200 mil, constituindo em garantia hipoteca do seu sítio com vencimento em 20 anos, ou seja, uma garantia longa. Esgotado o prazo estipulado e diante do não pagamento da dívida, Jorge, que emprestou então dinheiro para o Heriberto, decide executar a hipoteca, mas vem a saber que o imóvel foi judicialmente declarado usucapido por Jonathan, que o ocupava de forma mansa e pacífica para sua moradia durante o tempo necessário para ser reconhecido como novo proprietário do bem. O que nós temos aqui? Aquela situação que eu falei com vocês no comecinho da live sobre a questão do gravame que atinge o bem imóvel objeto do usucapião. Com o usucapião, este gravame deixa de afetá-lo. Continua a necessidade da garantia. Lembrem que eu dei aquele exemplo do financiamento que eu peguei, mas aquele bem que eu usei como garantia, se está fora do meu rol de patrimônio, eu não tenho mais como utilizá-lo. E aí nós vamos para as assertivas. A assertiva A. Como o objeto da hipoteca não pertence mais a Heriberto, a dívida que ele tinha com Jorge deve ser declarada extinta. Não. A usucapião não extingue a dívida do devedor e do credor que utilizou aquele bem como garantia. Não extingue a dívida, de jeito nenhum. Senão nós estaríamos implicando num prejuízo para o credor daquela relação que não tinha nada a ver com a questão do usucapião do imóvel. Então, não. B. Se a hipoteca tiver sido constituída após o início da posse ad usucapione de Jonathan, o imóvel permanecerá hipotecado mesmo após a usucapião, em respeito ao princípio da ambulatoriedade. Não, nada a ver esse princípio, nada a ver essa ideia. Por quê? Porque com a usucapião extingue-se o vínculo da garantia real. Não há mais a garantia real sobre aquele bem, como a gente já viu. C. Diante da consumação da usucapião, Jorge tem direito de regresso contra Jonathan, haja vista que o bem usucapido era objeto de sua garantia. Diante da consumação da usucapião, Jorge teria direito de regresso contra Jonathan? Jonathan usucapiou o bem, mas ele não tem nada a ver com a relação do Jorge e do Heriberto do empréstimo. Ele não se envolve nessa relação. E letra D. Sendo a usucapião um modo de aquisição originária da propriedade, Jonathan pode adquirir a propriedade do imóvel livre da hipoteca que Heriberto constituíra em favor de Jorge. Perfeito. A alternativa D nos relata essa característica que eu passei para vocês da desvinculação ao gravame com a sucessão da usucapião. Então, perfeito. Pessoal, eu busquei trazer aqui uma rápida revisão sobre a usucapião, tanto nas suas características gerais, o que vocês precisariam para uma prova objetiva, acredito que eu tenha abordado aqui. Mostrei também através dessas duas questões que é um tema importante, é um tema bem quisto pelo nosso examinador. Provavelmente teremos no próximo ou no outro exame de primeira fase a usucapião. Reitero, atentem para a suspensão do prazo que a Lei 14.010 de 2020 traz. De 10 de junho a 30 de outubro, temos a suspensão do prazo. Pô, muito obrigado, colega. É sempre bom ter um retorno assim. E reitero, pessoal, qualquer dúvida podem mandar no meu Instagram ali, Professor Lucas Fátio, me procurem. Se não entenderam alguma coisinha, mandem no privado lá, não tem problema. Sempre que tiverem com dúvidas, eu estou sempre aberto. Reitero, pessoal, por favor, atentem-se a esse prazo. Se tu usa o código de papel para estudar, o Vademecum, anota ali do lado, não custa nada. Anota, suspenso o prazo de 10 de junho a 30 de outubro. Fonte, Lei 14.010 de 2020. Interessante isso. Acredito que
o examinador não vai ser maldoso de usar essa situação numa primeira fase. Talvez numa discursiva de segunda fase tenhamos um caso em que ele jogue com as datas em que o requisito temporal da usucapião seja preenchido. Porque lá na segunda fase a gente vai ter, vocês têm a consulta à lei, vocês conseguem ler os artigos da usucapião, identificar o prazo de cada espécie. Então, o detalhe vai ser atentar ou não para a existência dessa suspensão de prazo. Esse vai ser o detalhe a ser observado por vocês. Feito, Evandro? Então, pessoal, a live de hoje vai ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês nesse tema. Repito, qualquer dúvida, me procurem no privado, podem mandar perguntas. Estou sempre aberto para ajudar. Que bom, é muito bom ajudar, pessoal. Sempre bom. Obrigado pelo retorno. E obrigado pela presença nesse horário, que o horário do almoço eu sei que é complicado, mas é o horário que a gente consegue parar um pouquinho o trabalho, né, e fazer esse encontro. Muito feliz pelo retorno, pessoal. Vamos ver se nos encontramos em mais uma live aí, ou quem dera numa sala de aula, né, em breve, se possível. Né? Assim que toda essa situação melhorar, poder voltar para a sala de aula. Vocês não sabem a falta que me faz um quadro aqui atrás para poder escrever e poder mostrar para vocês. Mas é isso aí, né? Vamos se adaptando. Feito, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Um resto de dia aí excelente. Uma boa tarde para todos. E bons estudos, tá certo? Tchau, tchau.